Hoje é dia especial, né? Hoje é dia de Santa Ceia. E dia de Santa Ceia para a gente é sempre um dia muito especial, porque... Paulinha, me dá, por favor, meu óculos, meu amor. Obrigada. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos visitando hoje. E quero dar as boas-vindas também a você que está aí do outro lado, que está assistindo esse culto online aí. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você também possa estar recebendo tudo que vai sair daqui hoje do altar, tudo que o Senhor preparou para nós, que seja uma resposta também para a sua vida. E que você possa também adorar a Deus aí na sua casa conosco, para que Deus possa receber esse perfume suave da sua adoração. E dia de Santa Ceia é um dia onde nós tiramos para fazer uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre aquilo que o Senhor representa para nós, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu estava ali adorando e pensando, né? Quando nós falamos para Deus assim, Senhor, tudo é seu, entregamos nossa casa, nosso dinheiro, nossa família, e nós dizemos sim para o Senhor, e nós queremos te pertencer. Eu fico pensando assim que, na verdade, nós somos privilegiados. Nós somos, para nós é um privilégio, é uma honra que o Senhor nos aceite. Não é verdade? Nós temos o privilégio de sermos aceitos por Ele, de ter sido recebido por Ele, entronizado por Ele no reino dEle, que Ele tenha olhado para você, que Ele tenha te amado, que Ele tenha te escolhido, que Ele tenha te chamado. Ele abriu os seus olhos espirituais, Ele revelou para você o maravilhoso plano da salvação dEle. Então nós que estamos aqui somos muito valiosos, muito. Carregamos esse tesouro dentro de nós, que é a nossa salvação. E aí eu já quero que você abra aí em Mateus 27, do capítulo 45, do versículo 45 até o 54. Pastor, depois eu quero dar uma olhada na sua Bíblia, porque essa tradução da mensagem é maravilhosa. Eu tenho ela aqui no meu aplicativo, mas eu ainda não tive uma Bíblia de papel assim, com essa versão. Depois eu quero dar uma olhadinha. Diz assim a palavra de Deus: ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Paizinho querido, aqui está a tua palavra, eu me coloco nesse momento à tua disposição, Senhor, conforme a tua promessa. O Senhor disse que nós deveríamos abrir a nossa boca e o Senhor colocaria a tua palavra dentro de nós. Que não seja eu aqui ministrando hoje, mas que seja o Senhor falando conosco. Deus, que essa palavra ela possa cair aqui em cada mente, em cada coração, com todo o poder que ela traz, porque a tua palavra é poderosa. Ela despedaça a penha, ela quebra, ó Deus, os corações, ela penetra, ela é poderosa, Senhor, para dividir juntas e medulas,
que a Tua palavra, com toda a força, com toda a eficácia que ela contém, ela possa hoje, Senhor, ser manifesta aqui nesse lugar e na vida daqueles também que estão do outro lado da câmera nos assistindo nesta noite, Senhor. Cumpra em nós o Teu propósito, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos esse texto aqui que fala sobre o momento da ressurreição de Jesus. Eu queria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia, porque eu queria dar uma ênfase aqui para o versículo 51, que diz assim: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e rochas se partiram. Olha só como Deus é lindo, né? A gente começou cantando o quê? O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O pastor Alexandre, quando veio aqui, ele fez na linguagem aí dessa versão, ele disse que a cortina agora era o corpo de Cristo. Foi isso a leitura lá em Hebreus, né? E aqui diz que no momento, imagina a cena, Jesus estava lá na cruz do Calvário, e no momento que ele estava expirando, no momento que ele estava entregando o seu espírito para Deus, lá no templo havia a cortina, que é o véu, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, onde ninguém mais tinha acesso, porque quem entrasse ali era fulminado, morria, não podia. O homem, ele não tinha mais acesso direto a Deus, ele perdeu esse acesso lá no Éden, quando Adão pecou. Então nesse momento Jesus, ele se fez aquela cortina, ele foi rasgado, ele foi moído. A Bíblia diz que ele foi levado até a cruz e ele foi oferecido ali como um sacrifício vivo por mim e por você. E olha só que coisa tremenda que a gente vê aqui, porque esse véu rasgado de cima para baixo, ele foi rasgado de cima para baixo. Quando você pega um pano assim, você começa a rasgar ele, você rasga de baixo para cima. Mas o véu foi rasgado de cima para baixo. O fato dele ter sido rasgado de cima para baixo foi um ato profético, porque aquilo simbolizava que nós não tínhamos condições de fazer aquilo. Aquilo foi feito pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Deus, ele é tremendo, porque tudo que acontece aqui na terra tem um efeito no céu. E o que acontece no céu reflete aqui na terra. Então, aquele véu sendo rasgado foi uma figura de um ato profético espiritual, daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual e que estava se manifestando aqui no mundo natural. E esse fato também registrava o conceito de que nós não tínhamos condições de pagar aquele preço. O preço que foi pago por Jesus ali na cruz é um preço muito alto. É um preço que eu e você não podemos pagar. Esse resgate era um resgate que precisava de uma alma inocente, precisava de alguém sem pecado. Nós não tínhamos condições de pagar aquele preço. E Deus providenciou o seu filho. Deus providenciou alguém que morreu na cruz por mim e por você. Deus providenciou um cordeiro. Deus providenciou aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Ele levantou Cristo para fazer por mim e por você. Aquele sacrifício de Jesus ali, de levar sobre si as nossas dores, de levar sobre si os nossos pecados, de levar sobre si as nossas enfermidades, de levar sobre si as nossas maldições. Ninguém podia fazer aquilo, só Ele podia fazer. E Ele fez, Ele se entregou. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou na cruz. Ele sabia que Ele precisava cumprir aquela missão, porque quando Ele estava ali, Ele pensava em você. O tempo todo Jesus pensava em você. A forma que Deus encontrou de mostrar para nós o seu amor foi entregando o seu filho ali na cruz.
sacrifício de amor. Porque eu considero que o maior amor que existe aqui na terra é o amor de uma mãe por um filho. Mas não se compara ao amor de Deus por nós. Deus, Ele se preocupa tanto com você. Deus, Ele te dá tanto valor que Ele entregou o bem mais precioso dele ali na cruz. É importante que hoje a gente se lembre. Porque hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nos lembrarmos desse sacrifício. Quando Jesus estava com os seus discípulos ali na mesa jantando, o último dia que ele jantou com eles, ele sabia que era o último dia. Ele sabia que não ia ter outra ceia com eles, mas ele disse assim: olha, prestem atenção. A partir de agora, todas as vezes que vocês se reunirem assim, para comer o pão e beber o vinho, vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão se reunir muitas vezes, durante muitos séculos, vocês vão se reunir para fazer esse cerimonial. E vocês vão fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Porque eu vou voltar para buscar vocês. E quando eu voltar, vocês ainda estarão fazendo isso. Vocês farão isso em memória de mim. O tempo todo Jesus pensava em nós. E Jesus pensava em você que está aqui hoje. Jesus pensava em você, Douglas. Jesus pensava em você, Vera, Charles, Tiago, Andréia, Nara, Rebeca. Amor, Jesus pensava em você. Porque Ele fez isso tudo para que nós hoje também pudéssemos ser alcançados. Então Ele fez isso por mim e Ele fez por você. Sabe, Ele fez um plano de amor infindo, que há muito foi traçado, com sabedoria e poder eterno. É o plano perfeito de Deus por mim e por você. Eu quero que você medite nessa canção que fala desse plano. Feche seus olhos. E enquanto a canção estiver entoando, deixa Deus falar ao seu coração. Deixa o amor dele ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Porque essa noite é a noite de você renovar a sua aliança com Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer trazer para você paz. Ele quer trazer o amor dele sobre você nessa noite.
Glória a Deus, eu acho que essa é uma das canções mais lindas que Deus deu para o pastor. Ele estava muito inspirado no dia que recebeu essa canção do Senhor, porque fala justamente desse sacrifício de Cristo ali na cruz. Conta a história de como o nosso Senhor se entregou por amor a nós e como nós não merecemos esse sacrifício tão grande, mas Ele nos amou primeiro. O sacrifício foi para mostrar o tamanho do amor dele, a altura, a largura, a profundidade que nós não conseguimos medir. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 25, tem que botar o óculos, né, gente? Jesus deixa essa ordenança para nós, que é a ordenança da Santa Ceia. E a Santa Ceia, como eu estava dizendo aqui, é esse momento de comunhão da igreja. É o momento de comunhão dos filhos de Deus, daqueles que têm certeza da sua salvação, daqueles que já aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz e aceitaram viver uma nova vida com Ele. É um momento para refletir sobre a nossa redenção, a nossa salvação. É um momento para refletir sobre a vida eterna. Por isso nós estamos aqui hoje, para celebrar a vitória de Cristo ali na cruz. E nós podemos resumir esse sacrifício de Cristo como o maior evento divino que aconteceu aqui na terra e que a humanidade tem notícia, que promoveu a comunhão do homem com Deus, a reconexão do homem com Deus, porque o pecado original de Adão e Eva nos separou do Pai. Nós fomos separados de Deus e do seu reino, e essa condenação era um fato real. Não havia forma de nós nos reconciliarmos com o Senhor sozinho. O pecado, ele afastou o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a nossa essência, perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso propósito. E hoje eu estava pensando, Deus é a nossa seiva, é a nossa fonte, é a nossa vida. Amém? Então imagina assim, olha, você pega uma manga, por exemplo, uma fruta. Quando você tira aquela fruta do pé, sabe o que acontece com ela? Ela começa a morrer. A partir do momento que você tirou ela dali, ela já começa a morrer. Porque você tirou ela da seiva, tirou ela da fonte. E a partir dali ela já começa a morrer. Quando nós saímos da presença de Deus, o pecado ele também traz a morte espiritual. E é tão lindo, Deus é tão lindo, que mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo rejeitado ao Pai, rejeitado o seu Santo Espírito, o Senhor nos deu uma segunda oportunidade. Ele providenciou um plano perfeito para que nós pudéssemos voltar. Porque o tempo todo Ele esteve ali nos esperando. Ele sabia que nós não poderíamos pagar aquele preço. Não havia forma de restaurar a nossa comunhão. Porque a justiça de Deus exigia uma reparação que nós não tínhamos condição de atender. E isso é mais ou menos para eu poder explicar essa condição de dívida, porque eu quero focar um pouquinho nessa dívida que nós não podíamos pagar. Você imagina assim, que você tem uma dívida, está devendo a alguém um dinheiro, e é uma dívida tão alta que você não tem condições de pagar. Você não consegue mais pagar. O juro já cresceu muito. Ou imagina que você foi condenado
e você não tem um advogado e a sua condenação é irrevogável. Ou quem sabe você está envolvido em um problema e você não sabe como resolver esse problema. É um problema muito difícil. Você não sabe como você vai conseguir sair dessa situação. Você está presa nessa situação e você não sabe você sabe que não vai conseguir sair dessa situação sozinho. Nesses casos e em muitos outros, o homem por si só ele não consegue resolver a sua vida. Tem situação que você para e você diz assim: eu sozinho aqui, eu não dou mais nenhum passo. Eu parei aqui. Então Cristo veio como o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo e para socorrer o homem em muitas situações. Ele foi imolado em nosso lugar e Ele tomou sobre si essas nossas dores, essas nossas dificuldades, os nossos problemas. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele nos deu redenção, salvação e vida eterna. Ele veio para nos ajudar. E aí você diz assim: pastora, mas então como que pode que eu tenho Jesus Cristo na minha vida e eu tenho problemas? Nós vamos ter problemas, porque nós estamos vivendo uma vida humana. Nós estamos na terra. A terra é um lugar onde o homem pecou. A terra, ela foi denegrida da sua essência. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e novas terras. Essa terra que está envelhecendo, ela está morrendo. Por isso que em Apocalipse a gente vê que vai acontecer muita coisa nessa terra. Deus fará novo céu e nova terra. Quando nós nos separamos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a morrer porque nós não temos condições de administrar a nossa vida sem a ajuda dEle. E eu estava pensando, imagina, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que é prático e que você vai entender melhor como que funciona a nossa vida. Você sabia que quando uma mulher está grávida, tudo o que acontece, isso é provado pela ciência, né? Tudo que acontece ali naquela vida intrauterina vai refletir depois nesse ser que vai nascer nessa pessoa, né? Dali vem os traumas, dali vem toda uma herança genética, dali vem maldições hereditárias, tanta coisa. Por quê? Porque aquele ventre, na verdade, a criança ela já é gerada no pecado. Nós fomos gerados no pecado. Fomos contaminados pelo pecado. E fazendo assim uma comparação, eu vou pegar aquele filme. Quem já viu o filme Divertidamente? Eu já falei sobre ele aqui e eu quero falar dele de novo, porque eu estava pensando hoje no filme 1, a menina que ainda é jovenzinha, é criança. O filme é feito com alguns personagens, que é a alegria, a tristeza, o nojinho, né? É aqueles sentimentos primários. E a vida dela gira em torno daqueles sentimentos. Acontece que quando ela chega na puberdade, já no 2, o que vem agora? Aí vem outros sentimentos, acontece uma reviravolta na vida daquela menina. E aí entra o quê? Entra a vergonha, entra a ansiedade. Mas o quê? A inveja. Olha o que entra aí. E isso causa um problema muito grande para ela. Aí pensa comigo aqui, gente, quando Deus criou o homem perfeito, em paz, em amor, porque foi para isso que Deus nos fez, para vivermos em paz, em amor, em harmonia, em comunhão. O que estava dentro do primeiro homem? Comunhão. A Bíblia diz que ele tinha comunhão com Deus todos os dias, passeava no jardim com o Senhor. Alegria. Ele se alegrava vendo tudo que Deus criou para ele, a criação, amor, paz, segurança. Ele não conhecia a insegurança. E a vida dele era perfeita com Deus. Até que o pecado entrou. E aí quando o pecado entrou, foi como a parte 2 do filme. Porque tudo que eles fazem, gente, é baseado na Bíblia. É imitação. A Bíblia é o original. Na fase 2 de Adão, a primeira coisa que entrou foi o medo.
Porque lá no filme a menininha pegou a alegria, pegou os outros sentimentos, colocou num vidro e tampou. Ele ficou preso lá, né? Na mente dela, não é assim? E quem passou a reinar? A ansiedade, a culpa, a vergonha. E Adão, a primeira coisa que ele sentiu foi medo. A Bíblia diz que ele fugiu. Por quê? Porque ele teve vergonha. Olha aí, já entrou vergonha. Porque ele entendeu que ele estava nu. E é assim que acontece na nossa vida também. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós estamos em Deus, nós temos problemas, temos muitos problemas. Mas Ele disse assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estar em Deus é ter paz em meio à tormenta. Porque está tudo caindo, está tudo desmoronando ao seu redor, mas você tem certeza que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Quantas coisas nós conseguimos realizar e conquistar por causa dEle, por Ele. Nunca foi com você, nunca teve a ver com você. Beto, sempre foi a mão dEle te protegendo, sempre foi Ele te guardando, sempre foi Ele te abençoando. É por causa dEle, é Ele, é por Ele, é para Ele. Quando o homem pecou, ele começou a sofrer. Ele se afastou de Deus, ele foi levado para fora daquele ambiente de proteção, daquele ambiente de amor, de bondade, de segurança, de ajuda. E ele foi levado para um lugar onde a partir daí o homem criou um vazio dentro dele, porque existe um vazio dentro de nós que só o Espírito Santo de Deus pode preencher, ninguém pode. É dele. Porque nós fomos feitos para Ele, imagem e semelhança de Deus. E aí eu estava falando da criança que é gerada no útero, porque muitas vezes no útero a criança recebe, se a mãe não tiver uma boa gravidez, se ela tiver problemas na gravidez, essa criança vai nascer com problemas. As crianças que nascem com dificuldade, o primeiro estudo que é feito é como foi a sua gravidez, mãezinha. Esse é o primeiro estudo que é feito. Acontece que quando nós nascemos em Deus, porque Ele providenciou uma forma de nos gerar de novo, de gerar você de novo agora, com um útero santo, bendito, abençoado, sem pecado. E Jesus foi explicar isso para um homem um dia e ele não estava entendendo nada. E ele disse, mas Jesus, então como é que é? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe para sair? E ele disse, não, você vai nascer do Espírito, vai ser transformado em uma nova criatura. Olha o que Deus preparou para nós. Olha o que Ele fez quando Cristo veio e pagou essa dívida por mim e você. Olha a transformação que aconteceu na nossa vida. Lá em 2 Coríntios 5,18 diz assim, olha, sobre a restauração dessa comunhão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então não só Ele providenciou ali uma reconciliação nossa com Deus, Ele mesmo reconciliou o mundo consigo através de Cristo, como Ele nos deu também esse ministério da reconciliação. Nós temos hoje o privilégio, a honra de poder pregar a palavra de Deus, de poder levar as boas novas do Evangelho, de falar. Gente, quando nós comemos algo gostoso, a gente quer que todo mundo prove. Você quer que a pessoa experimente, não é assim? E eu fico às vezes pensando, nossa, como que Jesus é gostoso, como é bom servir a Deus, que amor é esse? Quem prova do Senhor é impossível. Sabe, tem até uma música que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. É impossível experimentar da presença maravilhosa, doce do Espírito Santo de Deus e não sentir falta, não amá-lo, não adorá-lo. Sabe, Deus, Ele faz uma obra tão transformadora na nossa vida quando nós lembramos de onde nós viemos. Lembra aí onde é que você estava, da onde Ele te tirou.
Lembra da misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós temos o que agora? Um coração agradecido a ele, porque ele permite que, além de sermos salvos, além de ganharmos a vida eterna, além dele nos ter dado uma porção dessa herança maravilhosa que era dele, só dele, ele se fez carne, habitou entre nós para que nós tivéssemos direito a sermos agora, como ele era, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus e o primogênito. Agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ele é maravilhoso. Ele nos deu esse ministério da reconciliação para a gente poder também levar essa palavra para alguém, para poder pedir ao Senhor que os olhos espirituais sejam abertos para que possam ver. É maravilhoso isso. Isso é um privilégio que nós temos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor para dar continuidade ao plano de salvação há mais de 2024 anos estabelecido aqui na terra. E tem uma história que conta muito bem como que Jesus ele nos abençoou, ele nos resgatou, ele pagou esse preço por nós. Lá em 2º livro de Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certa mulher dentre as mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Nesse caso aqui, da viúva, o profeta foi usado por Deus para ajudá-la na redenção da sua dívida. Então, o que aconteceu? O marido dela morreu. O marido dela era profeta, lá dos profetas de Eliseu. E ele deixou uma dívida. E naquele tempo, se a mulher não pudesse pagar a dívida, a viúva, que ela não podia trabalhar, né? O credor vinha e pegava os seus filhos. Então ela foi, chamou o profeta e disse: olha, eu estou devendo dinheiro, não tenho para pagar. O profeta disse para ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho só um jarro com um pouco de azeite. E aí ele deu uma direção para ela. Ele disse: então vai, fecha a sua porta com os seus filhos. Depois de pedir vasilha emprestada a todas as vizinhas, você se tranca ali com os seus filhos. E foi assim que a mulher fez, né? E você coloca lá, vai enchendo as vasilhas. E a Bíblia diz que enquanto ela ia enchendo as vasilhas, o azeite ia jorrando. E quando acabou todas as vasilhas, o azeite parou de jorrar. Ela foi e falou com o profeta: olha, quantas vasilhas eu enchi. E o profeta disse: agora vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Deus, ele nos dá abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O profeta Eliseu aqui, ele foi uma figura de Cristo, porque ele foi usado para dar uma orientação àquela mulher para que ela pudesse pagar a sua dívida. Deus, ele mandou Jesus Cristo para pagar a sua dívida, porque nós éramos escravos. E quando nós somos escravos, nossos filhos vão sendo escravos, os netos vão sendo escravos, a geração vai sendo escrava, até que chega a libertação, até que chega o Redentor. E Jesus veio para trazer essa salvação sobre nós. Essa história aqui, ela é muito interessante, porque aquela viúva pôde pagar as suas dívidas. E ela pôde então ser livre daquele algoz, daquele cobrador. E falando sobre tudo isso aqui que nós estamos vendo, eu ainda quero deixar aqui algumas verdades registradas na sua mente. Eu quero repetir para que você saia daqui pensando qual o tamanho desse preço que Cristo pagou lá na cruz por mim e por você. Você pensa que está devendo aí alguma coisa? Você tinha uma dívida muito maior do que essa. Só que essa dívida, ela não existe mais, porque o preço foi pago. A redenção te livrou do pecado. Então agora não importa mais o que você tenha feito no seu passado. Presta atenção, porque nenhuma, diz a Bíblia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele ainda fez mais, ele disse assim: olha, é hoje. Você está com quantos? 10 anos? 27, 48, 79, não importa. O momento que você decidir aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele apaga todos os seus pecados. Ele
paga o preço por você. Tudo isso é lançado no mar do esquecimento. E Deus não é como nós perdoamos alguém, mas depois, quando a gente vê a pessoa e acontece alguma coisa, a gente já resgata lá o pecado. Não, mas você, olha, a gente julga, a gente acusa, a gente aponta. Deus não é assim. Não importa o que você fez, até no momento da morte, no leito da morte, a pessoa pode ter praticado todos os pecados do mundo, como aquele ladrão ali na cruz. No momento da morte dele, ele virou para Jesus, porque um ladrão não creu em Jesus Cristo. Um ladrão ainda zombou de Jesus Cristo na hora da morte. Ele diz: você não é o Cristo? Então salve-se a ti mesmo, a nós e a ti mesmo. Mas o outro, ele foi humilde e ele reconheceu, ele teve temor a Deus e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe que foi a única... Jesus estava ali, ele não falou com ninguém, ele só orou ao Pai. Mas esse foi o único momento na cruz que a Bíblia diz que Jesus se moveu, olhou para ele, nos olhos dele, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até ali na cruz o Senhor ainda se levantou para perdoar. E aquele ladrão já foi inaugurar lá aquele tempo novo, né? O tempo da dispensação com Jesus. Então a primeira coisa, não importa a sua vida, não importa os seus erros, não importa. Quando Ele nos chama, por causa do seu sangue, Ele nos lava, nos limpa, nos redime. O amor dele é imensurável. Ele perdoa todas as tuas falhas. Segundo, a redenção de Cristo, ela é substitutiva, ou seja, Ele foi imolado em seu lugar. Então você não tem que fazer nada, não tem que pagar nada, só precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e permitir que o Espírito Santo produza em você a sua obra de milagre. Às vezes a pessoa tem dificuldade porque diz assim: mas eu vou ter que fazer tanta coisa, sabe? Não tem que fazer nada, o preço já foi pago. Você só precisa abrir o seu coração, deixar Ele trabalhar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei exatamente o que significa entregar a minha vida ao Senhor, mas eu abro o meu coração. Eu coloco o governo da minha vida em tuas mãos, então vem fazer morada em mim. É só você confessar Jesus e deixar o Espírito Santo entrar. É só abrir o seu coração, porque quem produz tudo é Ele. Até a nossa pregação aqui não convence ninguém, não transforma ninguém. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então basta o homem aceitar Jesus, porque Ele já pagou o preço por mim e por você. Terceiro, a redenção não é temporal, não tem prazo de validade, ela é eterna. Essa redenção que Cristo conquistou na cruz por mim e por você, ela é eterna. Significa que não acaba. A vitória sobre a morte é eterna. Apesar do homem passar pela primeira morte, que é a morte física, se Jesus não voltar ou se nós não formos arrebatados antes da nossa morte, a gente passa pela morte física, mas a morte espiritual não nasce. Porque quando nós nascemos de novo, nós passamos a viver, nós ganhamos vida. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então quando nós morremos em Cristo, nós temos já um advogado, um intercessor diante do Pai que intercede por nós. E Ele vai lá e Ele diz: está aqui, ó, o preço, eu já paguei. Vem e entra no gozo do teu Senhor. Mas quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o julgamento. Então essa salvação, ela é eterna.
Quando nós aceitamos a Cristo, nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E isso é irrevogável. Você não precisa ficar aceitando Jesus todos os dias. Você precisa todos os dias, como nós estamos fazendo aqui, olha, renovar a nossa aliança com Ele. Dizer: Senhor, eis-me aqui, todavia. Eu estou aqui perseverando. Eu estou aqui lutando, Deus. Não está sendo fácil, mas eu estou firme na Tua presença. E quinto, a redenção nos trouxe graça e perdão. Ela é um ato de graça, é a expressão máxima do amor de Deus, que ofereceu seu perdão e salvação gratuitamente a todos os que creem em Cristo. É uma dádiva divina recebida através da fé. E a Bíblia diz em Efésios que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se vê. É pela fé. É pela fé que nós cremos. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós escolhemos receber esse amor, ser parte desse reino, pertencer a esse reino, porque o reino das trevas existe. E o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda fazendo traquinagem, querendo afastar o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele diz assim: olha, larga e espaçosa é a porta que conduz ao inferno, e muitos irão por ela. Mas existe uma porta estreita por onde eu e você devemos passar. E Jesus Cristo, ele disse: eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o véu que se rasgou, porque agora, através dele, nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos, a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a porta, como Jesus disse, e falar com o Pai que vem em segredo. E o Pai que vem em segredo, ele vai te responder. Como é lindo! Se lembra do primeiro amor? Quando você falava com Deus o tempo todo e Ele te respondia. Lembra da voz dEle? Eu não sei se você continua ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se você continua tendo ainda essa intimidade com Ele, ou se em algum momento da sua vida isso se perdeu, isso foi roubado de você. Mas hoje, essa noite, Ele está dizendo para você: vem, filho amado, vem, filho amado, vem em meus braços descansar, firme e seguro. Eu estou te esperando. Vem, filho amado, vem, filha amada. O tempo todo Ele está ali como aquele pai amoroso, aquele pai que se preocupa, aquele pai que quer fazer parte da nossa vida, da nossa história, que tem um plano lindo, um plano perfeito, muito maior que o meu e o seu, um plano preparado para nós. E por último, 6, transformação e nova vida. Finalmente, redenção implica uma transformação de vida. Aqueles que são redimidos por Cristo são chamados a uma nova vida, que é marcada pela santidade e pelo amor a Deus e ao próximo. Essa nova vida é um reflexo da redenção interna, que ocorre na alma do cristão, transformando a sua natureza e o seu destino. Quando o Senhor vem, Ele transforma tudo. Nós somos transformados de dentro para fora. Quando Deus vem, Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso interior. Eu me lembro que quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu aceitei Jesus com 17 anos, eu demorei um pouco para entender o plano de salvação, demorei muito depois. Mas eu me lembro que eu vivia no mundo e eu fazia tudo que o mundo fazia. E sabe, eu não me sentia uma pecadora. Eu achava que eu tinha uma vida normal. E eu achava que essa coisa assim de servir a Deus, de ir à igreja, de ser cristão, era coisa de velho. Eu pensava assim: quando eu ficar velha, sabe, quando eu ficar mais velha, aí eu vou servir a Jesus. Que engano, né? Porque o melhor tempo que nós temos para servir a Deus é a nossa juventude.
enquanto nós somos jovens, como diz lá Eclesiastes, né? Antes que venham os maus dias em que não haja nele contentamento. Mas eu pensava assim, eu achava que minha vida era boa lá no mundo. Eu achava que eu estava desfrutando, vivendo a vida. Eu não sabia o que era viver a vida. Quando eu comecei a viver a vida com Jesus e comecei a ter a abundância da alegria, a plenitude em Deus, sabe? Viver com o Senhor não é que você vai ter tudo o que você quer. Pelo contrário, você vai ter que morrer para a sua vontade. Porque esse é o único preço que a gente paga, é não fazer aquilo que você quer fazer, mas é fazer aquilo que o Senhor tem para você. Porque o que Ele tem para nós é bom, é agradável e é perfeito. Essa é a vontade dEle para nós. E quando a gente se entrega à vontade dEle, é maravilhoso, sabe por quê? Porque eu não tenho mais que me preocupar com o amanhã, porque eu sei que Ele está no controle. Eu sei que quem está no controle conhece o hoje, o ontem e o amanhã, e eu posso descansar nele. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso. O plano perfeito dele de salvação foi estabelecido e criado para você, exclusivamente para mim e para você. E o que complementa tudo isso que ele falou aqui é uma promessa que ele deixou. Ele disse assim: eu voltarei para buscar vocês. Ele voltará para buscar a sua igreja e restaurar essa terra. Essa terra, ela será completamente restaurada. Um momento onde ele acabará de vez com o reino de Satanás. O inimigo será preso e Jesus governará eternamente sobre nós. E eu queria fazer um chamado a você. Você que está aqui, você que está em casa, se você ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia de salvação, hoje é dia de redenção, dia de libertação. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça aí onde você está e fazer uma oração e aceitar Jesus Cristo no seu coração. E se você já esteve na presença dele alguma vez e está afastado por algum motivo, essa noite é noite de você voltar para ele, é noite de abrir o seu coração, dar uma oportunidade. Faz prova de mim, diz o Senhor, faz prova dele, deixa ele ser parte da tua história. Ele te ama mais do que o seu pai e a sua mãe. Quando Ele nos gerou, quando nós nascemos em Cristo, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Ele celebra o nosso novo nascimento. Quando nós somos gerados aqui no altar, é uma condição nova, é uma paternidade nova. Ele disse assim: olha, ainda que o seu pai e a sua mãe na terra se esqueçam de vocês, eu jamais me esquecerei. Ele nos adota, Ele quer caminhar ao nosso lado todos os dias, Ele quer ser parte da nossa vida. Ele quer que você conte para Ele as suas dificuldades, os seus problemas, as suas limitações, porque a Bíblia diz que Ele vai dar ordem para os anjos dEle, para ir até você, para te ajudar, para guerrear por você. Tem batalhas que Ele vai dizer assim: essa aí você nem vai lutar, porque eu vou pelejar por você, eu vou diante de você, por você eu faço tudo, por você eu entreguei a vida do meu filho. Que amor é esse? Você que está aqui, que tem alguém, algum amado que ainda não conhece a Jesus, esse é o momento de você interceder por ele, de você interceder por ela. Feche seus olhos, vamos estar orando aqui. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Hoje é o dia de ação de graças, é dia de nós agradecermos ao Senhor por esse amor tão grande, por esse amor infinito, esse amor que faz da estéril mãe de filhos, esse amor que ressuscita aquele que está morto espiritualmente, traz para viver em uma vida abundante, esse amor que perdoa todos os nossos pecados, esse amor que nos aceita como nós estamos, Senhor. Ah, Deus, esse amor que não faz acepção de pessoas. O Senhor morreu por todos. Esse amor que clama por aquele que está aflito, ansioso, perdido, aquele que está tentando
querendo, Senhor, fazer as coisas do seu jeito, lutando na força da carne, confiando em si mesmo. Ah, Deus, nós queremos te pedir, Senhor, continua, Deus, derramando sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Nós estamos aqui representando a tua igreja na terra. Perdoa-nos também, Senhor, se não temos representado segundo a tua imagem e semelhança. Se às vezes as pessoas têm olhado para a igreja e não têm visto a referência do amor de Cristo, porque o Senhor é amor. Nós não estamos à altura, ó Deus, de te representarmos, porque somos falhos, temos debilidades, ó Deus. Nós somos pecadores que foram redimidos pelo Senhor. Nós não somos justos, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui reconhecendo a tua bondade. Hoje nós estamos aqui renovando a nossa aliança contigo. Ao comer desse pão e tomar esse cálice, nós estamos dizendo, Senhor, é em memória de ti que nós continuamos aqui. Nós continuamos, ó Deus, crendo na tua palavra, vivendo essa maravilhosa graça, vivendo o teu perdão, vivendo, Deus, debaixo do teu governo, em teu reino, até que o Senhor venha, ó Deus. Principalmente agora, em que os dias se acercam, o dia da tua volta está próximo. Agora que o Senhor tem falado com os teus servos, tem avisado aos teus servos, agora que se cumpre Mateus 24, nós temos visto os sinais proféticos da tua volta se cumprindo em nossa geração. Sabemos que a qualquer momento a tua igreja pode ser arrebatada e nós queremos subir, Senhor. Mas não vamos, como Moisés disse, sozinho nós não vamos, Senhor. Nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha vai ficar. Nós queremos subir, ó Deus, estar juntos, todos juntos lá no céu, face a face com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Leve essa palavra aí para a sua semana, no seu coração. E com certeza, Deus, Ele está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida no dia de hoje. Amém?